Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Na presença do Senhor é onde nós podemos nos esconder. O salmista, ele diz: eu estarei e buscarei na tua presença até que passe o dia mau. Você tem estado na presença do Senhor. E é por isso que você tem força a cada dia, a cada amanhecer. Porque você está buscando ao Senhor. Porque você está ouvindo Deus. Porque você está se alimentando da palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Isaías 43. Glória a Deus. Isaías 43. E o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: eis que faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Somente esse versículo. Se nós lêssemos esse versículo e fôssemos embora, o Senhor já teria falado conosco. O Senhor está fazendo coisas novas que estão para acontecer. Nós vamos viver coisas novas que estão para acontecer. Coisas que o Senhor está fazendo. E é tão bom, não é, igreja? A gente sempre viver algo novo de Deus. É ruim quando você só vive a mesma coisa, vira uma rotina. Mas quando você vai na presença de Deus, como nós louvamos, e você se derrama diante de Deus, e aí você vive sempre algo novo. Aquilo que você viveu de bom, você vive algo ainda melhor, ainda maior. Eis que faço uma coisa nova. Colocarei um caminho no deserto. Quando a palavra de Deus, igreja, fala sobre deserto, ela fala sobre adversidades que nós enfrentamos. Desertos, quando Deus fala conosco sobre deserto, significa aquele momento difícil, aquele caminho difícil, aquele dia difícil, aquela situação difícil de adversidade. E nós vemos na palavra do Senhor tantos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que passaram por situações que foi como passar por um deserto. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vê literalmente esse povo no deserto. E nesse deserto que eles passaram, o Senhor preparou caminhos. O Senhor preparou tudo o que eles precisavam. A palavra do Senhor diz que o calçado não se acabava, a roupa não se acabava. Quando não tinha água, o Senhor preparava água. Quando não tinha alimento, o Senhor preparava alimento. Tudo de uma forma muito sobrenatural. E mesmo assim, esse povo passou pelo deserto e morreu no deserto. A palavra do Senhor diz que só Josué e Caleb, dessa geração toda, venceu e foi até o fim. A maioria morreu no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração, porque não conseguiam enxergar as coisas novas que Deus faria por eles. Quando eles chegavam diante de uma situação difícil, o que eles faziam? Eles questionavam, eles reclamavam e eles murmuravam. E foram essas atitudes que fez com que todo aquele povo morresse no deserto. Mas graças a Deus, olha como nós somos privilegiados, igreja, que hoje nós estamos aqui e nós podemos olhar para a história desse povo que morreu todos ali no deserto, e nós podemos ter uma decisão e uma atitude diferente para não morrermos no meio do deserto. Quando as pessoas passam pelo deserto, pela adversidade, pelo dia difícil, por que algumas pessoas reagem de uma maneira e outras reagem de outra maneira? Há pessoas que vão passar por situações difíceis e ali elas vão fazer exatamente como esse povo fez: questionar, reclamar, murmurar, não crer, blasfemar, falar mal. Ali eles começavam com uma contenda entre eles mesmos. Foi a escolha deles.
E muitos têm essa escolha nos dias de hoje. Passam pelo deserto ou pela situação difícil, pelo dia difícil, e escolhem ter a mesma atitude. E se esquecem que muitas vezes as pessoas passam pelo dia difícil, pelo deserto, não porque o Senhor os conduziu, não porque o Senhor os permitiu estar lá, mas por conta de más escolhas que faz no meio do caminho, aí vai parar lá no deserto. Mas também o Senhor, Ele pode nos conduzir a esse deserto. Mas quando é o Senhor quem nos conduz, a gente tem que entender, igreja, que enquanto nós estivermos ali, haverá sempre o cuidado de Deus sobre nós. E foi isso que esse povo não conseguiu enxergar. Eles passavam pelo deserto e eles enxergavam o que eles não tinham, o que viria a ser uma necessidade. Mas nós podemos passar por esses dias, e se for uma permissão de Deus, há também um propósito de Deus. O Senhor pode nos permitir passar por situações assim por N motivos. Se o Senhor vê que nós estamos soberbos, Ele vai nos trabalhando, nos moldando através de um deserto para nos conduzir de novo à humildade. Se o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, Ele pode nos permitir passar por uma situação assim ou por um deserto, mas para um aprendizado. O Senhor pode nos fazer ir a um deserto, nos conduzir a um deserto, simplesmente por um teste da nossa fé. E o Senhor também pode nos conduzir a um deserto para que ali nós vejamos o grande poder do nosso Deus. Coisas novas que Ele está para fazer. Uma nova obra que está para acontecer. O Senhor pergunta nessa noite: não percebeste ainda que eu colocarei um caminho no meio do deserto? Quantas vezes, igreja, quando a gente está ali no meio do deserto, por uma permissão de Deus, e às vezes esses desertos vão vir no momento que a gente mais está orando, mais está buscando, mais está na presença de Deus, mais está se derramando ali diante do Senhor, e aí vem esse período, e a gente olha, e a gente se questiona muitas vezes o porquê de estarmos ali, mas quando nós temos essa certeza de que estamos, como louvamos aqui, na presença de Deus, e mesmo assim o Senhor nos conduzir a um deserto, nós temos que saber que o Senhor colocará um caminho no meio do deserto. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos para o nosso joelho, para o momento de oração, ainda que seja no meio de um deserto, a gente vê coisas grandes e extraordinárias que o Senhor faz. E eu sei que você já teve experiências assim, de passar por uma situação difícil, e depois que você passou, você ali confiou, você creu, o Senhor preparou um caminho no deserto, você venceu tudo aquilo, você permaneceu firme com o Senhor, e aí você conta desse deserto como um testemunho do poder de Deus. Você já não teve experiência assim? Na hora que você estava ali, talvez você não estava nem entendendo por que estava passando por aquilo. Talvez na hora que você está vivendo o dia do deserto, a gente se pergunta: Senhor, será que eu fiz alguma coisa? A gente começa a procurar em nós mesmos o porquê de estarmos ali. Mas quando a gente tem esse entendimento de que Deus vai cuidar de nós em cada dia, a confiança aumenta no Senhor, e depois você conta aquilo como um testemunho. Olha, eu passei por aquele deserto, mas eu venci aquele deserto, porque o Senhor colocou um caminho no deserto para fazer uma coisa nova na minha vida. E talvez você está ouvindo a palavra hoje, e hoje você está passando por um deserto, e o Senhor está dizendo para você: esse deserto é para que se manifeste uma nova obra, algo novo que está para acontecer na sua vida. Então nós vamos reclamar? Não. Quando nós estivermos diante do deserto, nós vamos mostrar para o Senhor toda a nossa confiança. E só quem tem um relacionamento muito profundo com Deus consegue, no dia do deserto, glorificar o Senhor e crer que o Senhor vai agir no meio daquela situação difícil para que o nome dele seja glorificado. Se a gente não tem esse relacionamento com Deus, esse deserto vai fazer a gente questionar, murmurar, reclamar e morrer no deserto.
mas nós não vamos morrer no deserto. Porque nós sabemos, como nós lemos aqui no início do culto, Deus é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pensa, aquilo que você pede, aquilo que você almeja, Deus pode fazer ainda mais. E a gente tem na palavra do Senhor a história de uma mulher viúva, o marido dela morre, e ali ele deixa uma grande dívida, e essa mulher se vê num desespero, porque ela não tinha como pagar aquela dívida, e os credores queriam levar os filhos dela, como pagamento por essa dívida. Era um deserto que ela estava ali atravessando, era o dia do deserto dela. Mas essa mulher, ela mostra uma confiança em Deus, porque ela procura o homem de Deus, e tudo que aquele homem de Deus fala para ela fazer, ela faz. Ele fala para ela assim: pegue vasilhas, vai para a tua casa, e ali você vai despejando o azeite, ele vai se multiplicando, e houve ali uma grande multiplicação do azeite, e a palavra do Senhor diz que ela vai e vende, ela paga a dívida dela, e ela viveu do restante. Olha como ela viveu mais do que ela imaginou, mais do que ela pensou. Talvez ela pensasse: eu vou buscar o homem de Deus, eu vou pagar essa dívida, mas e depois? E olha o que o Espírito Santo está falando com a gente, igreja. Que ele faz um milagre, vem as coisas novas, e vem para depois também. Não é só para um momento. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer só naquele momento, e Deus está fazendo para muito mais tempo. Coisas que a gente nem imaginou. Essa mulher imaginava que ela ia ser uma empresária do azeite? Não imaginava, ela não pensava nisso. Talvez ela achasse que alguém ia lá e ia pagar a dívida dela. Mas Deus fez de uma maneira que ela viveu além do que ela pensou. A outra mulher que teve, na palavra do Senhor, a mulher sunamita, que também falou com Eliseu, a palavra do Senhor diz que ela vê o homem de Deus e ela cuida daquele homem de Deus, faz em concordância ali com o esposo dela, ela faz um quarto, e toda vez que ele vem, ele fica na casa dela, e ali Eliseu chega para ela e fala: o que eu posso fazer por você? Ela falou: não precisa fazer nada. Não, eu estou aqui com a minha família, eu vivo na minha casa, eu estou bem. Ela nem imaginava o que ela ia viver. Mas Deus sabia que no fundo do coração dela havia um desejo de ter um filho. E ali o Senhor faz com que ela venha gerar aquela criança. Ela nunca imaginou que ela ia viver aquele momento. E talvez a esterilidade ali, o fato de não ter um filho, talvez fosse ali o deserto dela. Mas mesmo assim você não vê uma mulher amargurada, você vê uma mulher buscando Deus, direção de Deus. E é isso que nós temos que fazer quando estivermos diante de um deserto: buscar a direção de Deus, do Senhor, e obedecer o que o Senhor falou para a gente fazer. E ali ela viveu algo maior, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Salomão não foi assim? Salomão orou e falou: Senhor, eu quero o quê? Quero sabedoria. E o Senhor disse: por que você pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas também. Olha, igreja, o que o Espírito Santo fala com a gente nessa noite. Você está esperando algo de Deus, e o Senhor está dizendo que vai ser maior e melhor do que o que você está imaginando, porque Ele é poderoso. Infinitamente mais é o que o Senhor pode fazer por nós. Então, se nós passarmos por situações difíceis, nós temos que refletir. Por que estamos ali passando aquela situação? Por escolhas erradas? Porque escolhemos mal? Porque escolhemos segundo o nosso coração, a nossa emoção? Ou escolhemos ali no momento e não foi uma boa escolha, e aí vem as consequências dessa escolha? Mas mesmo se for isso, o Senhor pode reverter, porque Ele reverteu quando Jonas fez uma má escolha, enfrentou ali uma tempestade. E não é porque Deus queria que ele enfrentasse aquela tempestade. Ele enfrentou aquele momento difícil pela própria desobediência, porque ele seguiu a vontade dele e não a direção de Deus. Mas mesmo assim Deus agiu na vida dele e preparou um caminho para que ele fosse ali restaurado, para que ele ali voltasse para o propósito que era o propósito de Deus.
Então, até nas escolhas erradas que nós fazemos, e as consequências vêm por conta dessas escolhas, nós podemos orar e clamar ao Senhor. Jonas clamou lá no fundo dos mares, no ventre daquele grande peixe, o Senhor ouviu. Então, diante de escolhas erradas, vamos para o deserto, podemos ali clamar ao Senhor. E o Senhor prepara um caminho. E se estamos no deserto, mesmo estando plenamente convictos que ali a vontade do Senhor, a permissão e a direção do Senhor, a gente tem que confiar que em qualquer situação, Deus fará coisas novas. Deus colocará um caminho no deserto. Amém? Amém? Vamos orar, igreja? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça, sentado mesmo. Curve a tua cabeça. Peça ao Senhor sabedoria e discernimento. Peça ao Senhor que seja Ele conduzindo a sua vida, os seus passos, não a sua vontade, não o seu querer, não o seu desejo, mas aquilo que Deus tem. Coloca a sua vida diante do Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem sido assim, Pai, na nossa vida. O Senhor tem feito muito além do que nós imaginamos, do que nós podemos pensar. Senhor, nós temos vivido bênçãos tão maravilhosas que nós olhamos e nós ficamos maravilhados de ver o agir do Senhor na nossa vida. É o Senhor nos conduzindo. Nós sabemos que o Senhor vai guiar os nossos passos. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Guia, Senhor, cada um dos nossos passos. E ainda que o caminho seja difícil, Pai, o Senhor pode preparar algo novo. Nós sabemos que situações difíceis que passamos, hoje nós contamos como grandes testemunhos daquilo que vivemos. Vivemos com o Senhor. Quantos estão ouvindo a Tua palavra? E os Teus filhos que estão aqui também na Tua casa. Quantos deles, Pai, já passaram por situações tão difíceis, desertos tão difíceis, mas o Senhor preparou um caminho, o Senhor preparou o escape, o Senhor deu o livramento, o Senhor veio com algo novo e muito maior do que imaginamos. Por isso nós só podemos Te agradecer, Pai. Continua direcionando a nossa vida para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.